Hey yo ho! Fala aí pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês estão? Já estão de férias? Em mais algumas semanas o ano já vai acabar. E como ele passou rápido, pessoas. E bem, hoje é dia de anime e hoje eu trago mais um anime até bem recente, que muita gente me indicou, juntamente com outros que lançaram esse ano também. Hoje irei falar sobre Tate no Yusha no Nariagari, o anime do herói do escudo sem sorte. E bem, antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E caso queira receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações, isso ajuda e muito na criação de mais vídeos assim, pessoal. Então vamos começar. Tate no Yusha no Nariagari. A tradução do nome seria algo como a ascensão do herói de escudo. Ele é um anime de gênero isekai, ação, fantasia, aventura e drama. Ele é a adaptação para anime da novel de mesmo nome publicada desde 2013, escrita por Aneko Yusagi e desenhada por Minami Seira. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio Kinema Citrus. Esse é o mesmo estúdio que já trabalhou nos animes Black Bullet, Kumamiko e Made in Abyss. Esse que tinha análise aqui no canal, mas o YouTube forçou o Tsuya a tirar ele do ar. Eu ainda tenho que fazer a reanálise desse anime por aqui, e de alguns outros. O anime foi ao ar dia 9 de janeiro desse ano, 2019, e durou até 26 de junho, contendo 25 episódios e mais 2 temporadas anunciadas para o futuro. Tate no Yusha começou na verdade como uma web novel, que iniciou em outubro de 2012 e durou até agosto de 2013, encerrando com um total de 378 capítulos. Após isso, a nova versão da novel começou a ser publicada, tendo início praticamente no mesmo dia de encerramento da web novel. A história foi um pouco reescrita e conteve expansão dos acontecimentos, onde atualmente a novel é publicada na revista Media Factory Books, da editora Media Factory. Atualmente a novel possui aproximadamente 22 volumes encadernados e continua com as suas publicações até o presente momento. E bem, já que não temos mais nada para introduzir, vamos agora para a análise, começando pela história. Bem, na história nós iremos acompanhar Iwatani Naofumi, um jovem japonês de mais ou menos 20 anos. Ele é um otaku que adora jogos e os materiais que nós otakus já conhecemos. De bom coração, honesto e de boa índole, o jovem frequenta o segundo ano de sua faculdade. Após o seu irmão mais novo começar a entrar em um mau caminho, Naofumi o ajudou a entrar na linha e isso garantiu que ele pudesse viver na casa dos pais, mesmo agora adulto, com direito à mesada e tudo, sem precisar trabalhar. Agora ele vive uma ótima e bem-sucedida, entre aspas, vida de acordo com ele mesmo. Sem precisar se preocupar com o trabalho enquanto estuda, ele pode aproveitar o quanto quiser de sua vida otaku, porém essa vida é um pouco entediante. Ele continua vivendo sua vida normal, até que certo dia, enquanto visitava uma biblioteca procurando light novels, Naofumi pega um livro um tanto diferente, intitulado de Registros das Armas Cardinais. O livro falava de uma lenda onde, para evitar que as ondas da catástrofe apocalíptica acabassem com o mundo, 4 heróis de outro mundo deveriam ser invocados. Cada herói possuía uma arma específica, sendo espada, arco, lança e escudo, e que eles deveriam combater essas ondas pelo bem desse mundo. As páginas do livro falavam um pouco sobre cada arma e cada herói, porém ao chegar na parte do escudo, todas as páginas ficaram em branco e Naofumi foi transportado para um outro mundo. E ao acordar, ele foi escolhido como o herói do escudo. Esse era o reino de Melromark, e junto de Naofumi, 3 outros jovens foram invocados: Kitamura Motoyasu, o herói da lança, Amaki Ren, o herói da espada, e Kawasumi Itsuki, o herói do arco. Os 4 são apresentados ao rei daquele reino e são informados da história, que é aquilo que estava escrito no livro. Essas ondas da catástrofe são literalmente ondas de inimigos que surgem em vários lugares, trazendo os mais diversos tipos de monstros que atacam e matam todos que encontram. Elas vêm de tempos em tempos atacar esse mundo, e cada país, como uma forma de se preparar para a batalha, possui um objeto chamado de
ampulheta do dragão, que mostra o tempo para o próximo ataque dessas ondas. Antes deles chegarem, a primeira onda já atacou. Cada onda que vai passando, vai fazendo as criaturas ficarem mais fortes e perigosas, e para evitar que tudo caia em ruínas, eles precisam dos poderes dos 4 heróis. É claro, o rei ofereceu recompensas para eles pela ajuda, apesar de ele agir de uma forma um pouco estranha e ignorante com o Naofumi, o herói do escudo. Na visão dos heróis, eles veem tudo como se fosse um MMORPG, com menus, interfaces e tudo. Os heróis agora, antes da próxima onda chegar, devem treinar, subir de níveis e ficar mais fortes para quando o momento chegar, eles estarem preparados. Inicialmente, os 4 pensam em montar uma PT, um grupo para upar, mas as armas lendárias que eles usam possuem algum efeito que interfere na evolução deles, caso eles estejam juntos. Por isso, cada um deve seguir o seu próprio caminho e se virar com isso. É claro, com uma ajuda inicial do rei. Porém, tem isso, como Naofumi iria conseguir subir de nível matando monstros, sendo que ele só tem um escudo de defesa. E ainda, os heróis não conseguem usar nenhum outro tipo de arma, além das armas da própria categoria deles, ou seja, Naofumi não pode utilizar nenhuma arma além do seu escudo. Mesmo sendo do mesmo país, os heróis descobrem que cada um deles veio de um Japão diferente, significando que eles vieram de um mundo paralelo ao do outro, e nesses mundos existem um jogo parecido com esse mundo em que eles estão agora. Tirando Naofumi, o único que não sabe de nada como as coisas funcionam lá. O cara é azarado, pessoas. O rei forneceu para os jovens alguns aventureiros para acompanhá-los durante essa aventura para upar juntos, e os próprios aventureiros iriam escolher com quem eles iriam querer viajar. E claro, ninguém quis viajar com o herói do escudo, pois aos olhos deles, Naofumi possuía a arma menos efetiva em combate de todas, junto à informação de que ele não tinha conhecimento sobre aquele mundo. Uma certa discriminação passa a surgir sobre o jovem de escudo, ainda mais com o rei parecendo não se importar tanto com isso. Até que, no meio de todos, uma jovem chamada Mine Sophia se oferece para entrar na PT de Naofumi. Eles vão para uma loja de equipamentos de um tio que faz amizade com Naofumi, uma amizade bem legal. Então eles dois partem para a aventura. Para o jovem, aquilo tudo parecia um sonho se tornando realidade. Se aventurar em um mundo de fantasia, matando monstros, desbloqueando habilidades, aprendendo sobre o sistema do mundo e ainda mais acompanhado de uma mulher bonita. Nossa, estava tudo maravilhoso para ele. Porém, a alegria e diversão dele durou pouco. Após alguns dias, quando acordou cedo em uma hospedagem, todo o dinheiro e itens do garoto haviam sumido, haviam sido roubados. Praticamente, ele só estava com as roupas do corpo e com um escudo em seu braço. Esse que não pode ser desequipado, pessoas. Ele ficou assustado e foi atrás da Mine, mas ele não encontrou ela e, para ajudar, vários soldados do rei apareceram e levaram ele como prisioneiro até o rei. Chegando lá, todos, incluindo os outros heróis, olhavam com nojo e raiva para Naofumi. E Mine estava lá também, ao lado de Motoyasu, o herói da lança, toda grudada nele. Sem entender nada, ele pergunta o que raios estava acontecendo ali. E nessa hora, Mine disse para todos ali que, na noite anterior, Naofumi havia entrado bêbado no quarto dela. E olha que ele nem bebe. E tentou violentar, estuprar ela. E aquilo era o maior pecado daquele país. E que aquilo era punido com a sentença de morte, mas por ele ser um herói, eles não iriam executá-lo. O garoto ficou assustado, ele não havia feito nada e estava sendo punido, quando ele percebe que Mine estava mentindo de propósito e todos ali estavam acreditando nela. Ela havia enganado ele, ela foi gentil, se aproximou e foi legal com ele, tudo para enganá-lo e preparar tudo para esse momento. A notícia foi espalhada por todo o reino. O herói do escudo passou a ser conhecido como um lixo, um canalha, e que eles não deveriam ter invocado alguém inútil como o herói do escudo para aquele mundo. Ninguém queria acreditar nele, pensar que ele era inocente, ninguém estava se importando com o herói do escudo. E para piorar, o Naofumi não podia voltar para o seu mundo, pois ele só poderia invocar novos heróis após todos os heróis atuais morrerem. Então eles deveriam derrotar todas as ondas se eles quisessem voltar para o seu próprio mundo. Agora Naofumi estava em um mundo onde ele era considerado um lixo, sem itens, sem dinheiro, com todos no reino odiando ele, sem respeito ou confiança, achando que ele era o pior tipo de pessoa. Todos os heróis odeiam ele, ninguém iria querer montar um grupo com ele. A sua arma não o deixa equipar nada que possa fazê-lo atacar, ele não conhece nada nesse mundo e ainda, ele também não
não pode voltar para o seu próprio mundo a menos que lute contra todas as ondas. Nesse momento, ele decide fazer as coisas do seu jeito. Naofumi passa a desenvolver uma fúria muito grande dentro de si, não só ele, né? E passa por uma mudança drástica de personalidade por conta desses acontecimentos. Ele se torna uma pessoa mais calculista, uma pessoa mais rancorosa e fria. Até mesmo aquele tio da loja foi tentar dar umas porradas no Naofumi pelo que ele ouviu que o garoto fez, mas parece que ele pôde ver no olhar do garoto que aquilo não era verdade. Então, mesmo com um pouco, ele dá uma ajuda pra ele. Naofumi então parte em fúria para matar monstros, conseguir materiais para vender e conseguir dinheiro para melhorar os seus equipamentos. Mas devido a não ter muita ofensiva, apenas ser bom na defesa, o up estava sendo difícil. E é quando, em um certo momento, um comerciante de escravos aparece e oferece que, melhor do que juntar companheiros que faziam o que quisessem, ele poderia comprar escravos. Escravos não podem trair seu mestre e irão fazer tudo o que lhes for ordenado. Com um pouco dinheiro que tinha, Naofumi escolhe uma pequena garota, uma demi-humana, Raftalia, uma demi-humana de um tanuki, um guaxinim. Ela estava doente e seu antigo mestre gostava de torturá-la, mas a vendeu para esse comerciante. Ela é órfã e possui um passado bem difícil, além dos maus tratos do antigo mestre. Naofumi a compra para utilizá-la como uma espada, como seu meio de ataque, pois fazendo um grupo com ela, a experiência seria dividida entre os dois e ele poderia upar enquanto ela mata os monstros e ele protege os dois. Então, acompanhado de Raftalia, sem ter a capacidade de confiar em ninguém e com uma grande raiva dentro de si, Naofumi parte em sua aventura, que trará ainda mais momentos difíceis para sua vida, enquanto tenta desvendar e combater os mistérios das ondas e acertar as contas com aqueles que o prejudicaram e tiraram tudo que ele tinha. A história de Tate no Yusha é bem legal de se acompanhar, pessoas. Ela possui muitos momentos que podem fazer vocês que assistem ficar com muita raiva, ainda mais quando você passa a se importar mais com os personagens, que são muito bons aqui. Ela não é tão complexa assim, mas possui muitos mistérios que vão aparecendo no decorrer dela, junto com um ótimo desenvolvimento de personagens vindo principalmente do Naofumi e da Raftalia. O anime adaptou bem a maioria da novel, mas claro, ele possui algumas alterações em relação ao material original, ainda mais comparado com a adaptação para mangá que Tate no Yusha tem, onde alguns dos acontecimentos nele ficaram muito melhores que os do anime, mas cada um tem a sua opinião sobre isso. No fim, o anime possui bastante episódios, pessoas, são 25, apesar de a reta final dele ser um pouco mais parada, mais fraquinha que a parte inicial, ainda assim ela é boa e ao todo faz com que você assista o anime muito rápido, ainda mais se você gostar da história. E bem, logo mais eu falo sobre algumas outras coisas do anime. Por enquanto vamos falar sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço de Tate no Yusha é ótimo. O Tsui gosta bastante desse visual medieval e tudo, mas a qualidade gráfica desse anime é muito boa. Os personagens são bem detalhados, bonitos, a animação é muito boa, apesar de um pouquinho estranha em alguns momentos onde é usado CGI. As expressões que os personagens fazem deixam as coisas mais impactantes durante os acontecimentos dele, principalmente nos mais dramáticos e nos momentos de fúria. Assim como o traço, a trilha sonora também é bem legal, com músicas combinando bastante com os acontecimentos da história. Eu realmente gostei do que foi tocado no primeiro episódio, lá pela parte final dele. Deu aquela empolgação, junto da forma como o Naofumi estava falando, foi bem legal. O anime possui 2 aberturas e 2 encerramentos, um para cada parte dessa temporada. As músicas são Rise, tocada por Mad Kid. Essa é a primeira abertura do anime. Kimi no Namae, tocada por Shiai Fujikawa. Esse é o primeiro encerramento do anime. Faith, tocada por Mad Kid. Essa é a segunda abertura. E Atashi ga Tonari ni iru uchi ni, tocada por Chiai Fujikawa. Esse é o segundo encerramento. E agora a dublagem, muito boa por sinal. O anime traz algumas vozes bem conhecidas e dubladores que ficaram muito bem juntos dublando alguns outros animes, que é o caso dos dois que eu irei falar. Alguns dos dubladores que participaram do anime são Ichikawa Kaito, ele é o dublador do Naofumi. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o Genos do One Punch Man, o Nero na versão em japonês do Devil May Cry 4 e 5, e o Azusagawa Sakuta do Seishun Buta Yarou. E Seto Asami, ela é a dubladora da Raftalia. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a mulher de cabelo preto do Death Parade, a Aiba Asagi do Strike the Blood e a Sakurajima Mai do Seishun Buta Yarou. E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos agora para a minha opinião assistindo ao anime.
E bem pessoas, Tate no Yusha foi um anime que eu lembro do pessoal estar no maior hype toda semana pra assistir, pelo menos no começo dele. O Tsui não acompanhou ele no lançamento, na verdade o Tsui não faz muito isso, não mais. O anime possui uma história bem legal, o começo dela pode parecer um pouquinho clichê, como todo isekai, gênero que está sempre por aí. Mas só porque é clichê não quer dizer que é ruim, ainda mais pelo rumo que a história vai tomando ainda no episódio inicial. É um tanto inesperado como as coisas acontecem, é uma surpresa para quem vê pela primeira vez. A partir do momento da traição, da fúria que passa a consumir Naofumi, as coisas ficam muito empolgantes. Acompanhar a maneira como ele tem que pensar em ficar forte, as coisas que ele faz para ganhar dinheiro, para sobreviver e evoluir é muito legal, pessoas. As coisas vão ficando mais interessantes conforme a história vai seguindo. Você vai sentindo raiva, alívio e até se sente da mesma maneira que alguns personagens em certos momentos. O anime vai desenrolando em uma velocidade bem bacana, nem muito rápido nem muito devagar. Os seus personagens são uma das melhores coisas na obra. Bem carismáticos, designs legais e você realmente passa a se importar bastante com alguns deles e odiar de coração outros. Mas o que realmente faz com que você se importe com os personagens principais da história é provavelmente pela forte personalidade que Naofumi desenvolve após sofrer aquelas acusações. E a história vai seguindo nos mostrando a sua busca por vingança, sobrevivência e redenção. Como, mesmo após tudo o que ele passou, ele ainda pode ser gentil e bom a partir do momento em que ele compra a Raftalia. O laço que os dois vão criando é muito bonito de se ver, principalmente pela importância que isso vai tendo no decorrer da trama. Eu não quero falar muito sobre isso para não estragar a surpresa que o pessoal que ainda vai assistir pode ter enquanto assiste. A história não possui nada tão impressionante assim para acontecer, mas ela é bem misteriosa a partir de certo ponto e possui momentos bem satisfatórios para quem entrou na história. Alguns momentos que aparecem no anime são melhores representados na versão do mangá de Tate no Yusha, apesar disso variar para quem assiste. Essa é uma história que eu gostei bastante de assistir. Em uma época onde estamos recheados de animes desse gênero, onde um anime já é odiado só por ele ser um isekai, esse aqui possui um tom um pouco diferente, pessoas, e é muito divertido de se acompanhar. Eu realmente recomendo. E agora informação extra, pessoas. Tate no Yusha possui uma adaptação para mangá, que é bem popular. Ela começou a ser publicada em junho de 2014 e se encontra em publicação até hoje, com mais de 13 volumes encadernados até agora. Fora isso, também existe uma novel spin-off focada em Motoyasu chamada Yari no Yusha no Yarinaoshi, que começou a ser publicada em setembro de 2017 e durou até julho de 2018. Nela, após morrer durante uma das ondas, Motoyasu desperta a habilidade de voltar no tempo e decide usar essa chance para ficar mais forte e começar uma nova vida no reino, com todos os conhecimentos de sua vida anterior e fazendo as coisas da maneira certa. Essa novel possui 3 volumes encadernados, e essa mesma novel também possui uma adaptação para mangá, que começou a ser publicada em agosto de 2017 e continua com as suas publicações até hoje. Outra spin-off foi lançada digitalmente em setembro de 2018, chamada de Tate no Yusha no Toaru Ichinichi. Esse mangá é feito naquele estilo de história curta, mostrando acontecimentos engraçados no dia a dia dos personagens. E quem diria, mais um spin-off, outro mangá, que foi lançado em agosto desse ano, 2019, chamado de Tate no Yusha no Oshinagaki. Esse mangá foca no nosso grupo principal preparando pratos culinários em cada capítulo. E concluindo, Tate no Yusha no Nariagari é um ótimo anime isekai. Ele acaba sendo um pouco clichê inicialmente, mas por conta dos seus acontecimentos, por conta do que é jogado no protagonista, as coisas se tornam bem mais legais de se ver, de nós acompanharmos a forma como ele lida com tudo isso, como ele tenta se adaptar a essa situação atual e lidar com tudo que é jogado contra ele. A história passa a seguir de uma maneira bem diferente e muito interessante a partir desse momento. Ela não é tão complicada, mas é muito empolgante durante seu segmento e é misteriosa em seus momentos finais, o que colabora para um certo hype para as próximas temporadas. Os seus personagens são ótimos, o grupo principal é bem desenvolvido, fazendo você realmente gostar deles e odiar os outros que tentam fazer mal a eles. A forma como o anime apresenta tudo lembra muito RPGs online, com esse negócio da época medieval, skills, monstros, ondas de inimigos, as coisas são muito divertidas para quem gosta dessas coisas.
Os acontecimentos da história são bem empolgantes também e até emocionantes em certos momentos, com um drama bem escrito e um tanto diferente em outros animes desse gênero, principalmente pela forma como o anime começa. O anime começa muito bom e segue em um ritmo legal até chegar ao seu clímax. O arco do finalzinho é um pouquinho mais fraco do que os acontecimentos iniciais, mas ainda assim ele é muito bom, colocando lenha para aumentar o hype para as próximas temporadas, que como eu disse lá no começo, já tem mais 2 temporadas prometidas. Enfim, Tate no Yusha no Nariagari é um anime muito interessante e divertido de se assistir, pessoas. É um bom isekai. Inicialmente ele é parecido com alguns outros que vemos por aí, mas ele possui as suas individualidades que fazem com que quem assista fique vibrado na história e queira saber o que vem pela frente. Pelo menos foi assim com o Tsui, que maratonou esse anime. Se você é alguém que gosta de animes isekai, com ótimos personagens, um protagonista de personalidade forte, lutas bem empolgantes, um drama bem desenvolvido, aquela sensação de um jogo RPG e principalmente, se você gosta de animes que a história segue em seu próprio ritmo, de uma maneira não tão corrida e nem tão lenta, Tate no Yusha é um anime que você pode gostar, o Tsui recomenda. E é isso, pessoas, o Tsui vai ficando por aqui. Na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link para a novel, a web novel, o mangá de Tate no Yusha e para o mangá de Yare no Yusha, em português Brasil, para vocês lerem. Tem bastante coisa dessa vez. Nem todos eles vão estar completos, pessoas, então já fica avisado. Mas espero que vocês gostem. E lembrando que na descrição do vídeo também vão estar os links para os parceiros do canal, pessoas. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E pessoas, fazer vídeos assim realmente dá muito trabalho. Então, caso tenham gostado do vídeo, dá um curtir, comenta se quiser e compartilha se puder, que já vai dar uma grande ajuda na divulgação do canal e vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim pra vocês. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí. E isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço por terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então, até a próxima. Já, né? We'll be right back.